Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente está na nossa última aula da disciplina Arquitetura e Organização de Computadores e hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho de algumas questões que direcionar um pouco o estudo de vocês e apresentar como que eu coloquei elas até no Moodle para vocês e dar uma revisão do conteúdo e responder as perguntas. Tudo bem? Boa noite a todos aí. Pessoal, eu já disponibilizei no Moodle. Vocês estão visualizando minha tela? Não, né? Não, ainda não, professor. Vou compartilhar agora. Pessoal, aqui o Moodle de vocês, certo? Estão visualizando aí? Sim, Eu coloquei aqui, eu estudar a lista de questões disponível na biblioteca virtual. Adicionei esse item aqui, eu não consegui criar o link aqui e tal, mas eu deixei aqui bem claro, na biblioteca virtual, eu vim aqui na minha biblioteca virtual, eu adicionei, vocês abram, um de vocês abra o Moodle aí. Ah, vai estar um pouquinho lento hoje. Eu adicionei aqui, ó, lista de questões, revisão prova. Viram aí, pessoal? Alguém acessou o Moodle aí? sim, tá aqui. Vocês conseguiram abrir o arquivo? Não é só eu, professor, que estou abrindo, não, né? Acessei. Então, beleza, então. Pessoal, Não, eu abri. o seguinte. Então, assim, essa lista aí eu não mandei nem a prova ainda. Vou encaminhar a prova amanhã e eu vou tirar 10 questões dessa prova aí, desse material e vou fazer a prova para vocês. Aí eu vou pedir para vocês realizarem uma leitura da apostila e lerem essa lista de exercício aí, tá bom? Estudarem ela aí, tá? São questões bem fáceis, eu tentei fazer assim um nível bem alto para vocês e considerando esse tempo desse módulo que foi muito curto, tá? E analisando tudo, tá bom? E outra questão, em relação ao trabalho, vocês têm que me entregar ele até no domingo, não é isso? No sábado ou domingo, que é a videoaula. Domingo. Ah, correto. Geralmente eu coloco minhas atividades todas para o domingo. Então, assim, como que está o andamento dessa videoaula? Tranquilo? Então, beleza. Pessoal, vocês querem que eu reviso a lista com vocês ou vocês já estudam ela? Porque aqui eu já coloquei as respostas, aí vai ficar a critério de vocês. Pode revisar, professor. Então, beleza. Então, aqui, ó. Questão 1. Eu perguntei qual dos itens abaixo é um dispositivo de entrada. Eu falei, ó, a gente tem o monitor é um dispositivo de saída, impressor é um dispositivo de saída, projetor um dispositivo de saída, um alto-falante dispositivo de saída. Então, aqui a opção correta seria o teclado, certo? Que foi naquele módulo que a gente estava falando de dispositivos de entrada e saída, certo? Qual dispositivos a seguir é considerado saída? Coloquei aqui, monitor. Então, assim, foi só nessa questão aqui eu coloquei dispositivo. Professor, só um pouquinho. Hum, Minimiza esses de lado ali aquela parte deixa eu do aumentar. lado, para ficar Melhorou? maior. Melhorou agora? Não, Deixa eu dar a ela. parte de cá, professor, tem tá parecendo aqueles tópicos do lado. Melhorou? Aí, Ah, não, estou. beleza. Aí vocês também peguem a lista aí e acompanhem por ela aí também, tá? Certo? Aqui, Certo. qual dos dispositivos aí que a gente pode considerar aqui, ó? Qual das opções apresenta um dispositivo que funciona tanto como entrada quanto saída? É um monitor, uma tela touchscreen, que eu falei para vocês, igual a do celular, igual os monitores que a gente tem hoje. Não é isso? Então, Sim.
da arquitetura de von Neumann ocorre porque os dados e instruções utilizam o mesmo barramento. Eu falei, isso até quando eu estava explicando a arquitetura de von Neumann, eu falei que os processadores evoluíram muito, mas um grande gargalo que a gente tinha era o barramento, né? Memória ROM é usado principalmente para quê? Aí aqui eu coloquei armazenar firmware permanentemente. Então, sim, por que a memória ROM ele armazena essas informações de firmware? Eu falei que era até de roteadores, dispositivos sem fio, aqueles roteadores sem fio. Por quê? Ele, ausência de energia, aquela informação vai ficar armazenada. Não é isso? A memória usada para armazenar dados temporários durante a execução de programas é qual? É uma memória volátil, que é a nossa memória RAM. Alguma dúvida até aí? Tá bem tranquilo, não tá? Tá, sim, bem tranquilo. Bem. A latência de memória refere-se a o tempo necessário para acessar os dados. É o tempo que a memória gasta ali para acessar os dados, tanto leitura como escrita. A gente chama isso de latência. Qual nível de cache apresenta maior velocidade? L1. Registradores são utilizados para quê? Para que os registradores são armazenados? Para guardar, eu falei por quê? A gente tem próximo do processador, eu falei que a gente tinha os registradores, as memórias caches, para quê? Para guardar temporariamente dados ali para que sejam processados de forma ultra rápidos ali pelo processador. O clock de processador indica o quê? Número de ciclos por segundo. Não foi isso que eu falei para vocês? A gente chama isso de hertz, não é isso? O registrador Program Counter, que é o PC, é responsável por quê? Apontar para a próxima instrução a ser executada. Quando eu estava explicando, eu falei assim, ó, a gente tem a pilha de instruções e tem o PC que aponta para a próxima instrução. A arquitetura de von Neumann caracteriza por quê? Utilizar memória única para dados e instruções. Qual das opções apresenta um tipo de memória não volátil? Memória ROM. O mouse óptico é classificado como dispositivo de entrada. O dispositivo responsável por gerenciar a comunicação com o periférico é o controlador de entrada e saída. Memória virtual funciona por meio de... O que acontece? Ela usa parte do HD como extensão da RAM. Falei isso para vocês da memória de swap. Vocês lembram lá? Qual é a função da ULA? A ULA consiste em unidade lógica aritmética, que é executar operações aritméticas e lógicas. Na arquitetura de von Neumann, o componente responsável por executar instruções e cálculos é a CPU. Então, ele é responsável dentro da arquitetura de von Neumann, por exemplo, que a questão B aqui, GPU, que é Graphical Process Unit, ela também processa dados, mas ela não está dentro dessa arquitetura de von Neumann, né? Mouse, teclado e microfone são exemplos de dispositivos de entrada. Qual a unidade do processador responsável por buscar, decodificar, coordenar a execução de instruções? A unidade de controle. É ela que vai buscar e vai fazer gerenciamento ali para buscar essas informações nos registradores, nas memórias caches. A principal função Professor, Oi. Professor, uma dúvida nessa 19. Mouse, teclado e microfone. São microfone? Ele é só dispositivo de entrada. Você pode ter o microfone com... Aí ele tem um fone, microfone fone. E fone, né? Eita. Entendeu? Que assim, então, o microfone que tá gravando, ele pode ser de entrada e saída também, né? Não, mas o microfone é porque ele vem embutido, o microfone e o fone. Então. Certo? Por exemplo, são unidades separadas. O microfone, por si só, o microfone ele é só a entrada. Certo? Sim, o microfone é um dispositivo de entrada. Ô Wagner, tá me ouvindo? Não, o microfone é apenas um dispositivo de entrada, de acordo com o IA, tá vendo? É porque o que acontece? Quando você tem ali, você está falando de um aparelho mais, por exemplo, o microfone por si só, ele é só a entrada. Agora, quando ele pode ter
esses dispositivos que ele tenha tanto o fone quanto o microfone. A gente fala isso como microfone, mas não é, certo? Por exemplo, a gente fala de fone daquele celular, ele tem um microfonezinho embutido nele, certo? Quando eu estou falando Só microfone... complementando, professor, vocês estão me ouvindo? Oi? Tô sim. Apenas complementando. Às vezes, a gente tem vários dispositivos dentro de um mesmo invólucro, que é o caso, por exemplo, do telefone celular. Hoje, que ele é telefone, máquina fotográfica, Tem câmera tudo. de vídeo, ele é HD, ele é SSD, ele é tudo no invólucro só. Então, a questão que o Wagner colocou é porque eu imagino que ele se confundiu, porque ele falou assim, microfone e fone, mas são dois dispositivos separados dentro de um mesmo invólucro. E na pergunta foi muito específico. Perguntou Não, apenas do microfone. O microfone é um dispositivo de entrada mesmo. é Aí que o fone, ele é um dispositivo de saída. Inclusive, a construção deles é completamente diferente. isso assim, qualquer coisa, essa aqui eu vou anular ela. Essa aqui não cai na prova, tá? Para não gerar dúvida, tá bom? Então, qual a unidade processador responsável por buscar, decodificar, coordenar essa que eu já tinha falado já. Também a 21. Qual a principal da unidade lógica aritmética? Executar as operações matemáticas e lógicas, né? A arquitetura de von Neumann, os dados tritões compartilham a mesma memória. Acho que essas aqui são repetidas. A memória cache é utilizada para reduzir o tempo de acesso à memória principal. Qual o tipo de memória volátil? Dessa aqui, ROM, a flash, a SSD, a PROM. A única que é volátil é a memória RAM. Qual o barramento é responsável por transmitir dados e instruções? Barramento de dados. Uma característica fundamental dos processadores RISC, conjunto reduzido de instruções simples. Se fosse um CISC, era um conjunto complexo de instruções, certo? A BIOS, a memória SRAM, são utilizados principalmente em memória cache. A BIOS geralmente está armazenada em ROM e flash. DMA, que a gente, por exemplo, a DMA foi que a gente falou até na última aula lá, que é o dispositivo de entrada e saída. Ele permite que os dispositivos acessem a memória sem a intervenção da CPU, através dos controladores e dispositivos. O clock do processador indica o número de ciclos por segundo. Eu acho que tem 3 questões aí repetidas aí. Memória volátil é comumente usada em sistemas para armazenar dados temporários enquanto o sistema está em execução, que é o caso da memória RAM. Qual técnica de entrada e saída permite que um dispositivo de entrada e saída transmita dados diretamente para a memória principal, sem interrupção contínua do processador? Eu já tinha falado que era o DMA na questão anterior, só mudou a forma dela aqui. Qual componente e técnica usado primeiramente para compensar a diferença de velocidades entre a unidade central de processamento e memória principal, que é lenta, e minimiza o tempo de espera pelo processador? Então, a técnica utilizada foi ter a memória cache, uma expansão dessa memória, vamos falar, volátil ali, no chip, que foi a criação das memórias caches. No contexto de unidade central de processamento, o que representa o clock interno de um processador? A frequência com a qual o processador trabalha internamente na execução de suas atividades. O conceito de memórias em um sistema convencional é uma solução para equilibrar, né, quais das 3 características essenciais para as memórias, que geralmente são inversamente proporcionais, que eu falei, velocidade de acesso, que é a recuperação de dado, capacidade de armazenamento e custo por bit. Então, as 35 questões, essas aqui, muito fáceis. Concordam comigo? Então, assim, dessas aí eu vou tirar 10 questões. Prova aí que nós mata esse trem, professor. Quê? Pode mandar a prova aí que nós mata esse trem, preocupa Isso. não. Tá, assim, aí eu vou elaborar a prova amanhã e já vou mandar para... Já vou colocar lá pro pessoal do ambiente, tá bom? Espero que tenham gostado da disciplina, que tenham... Acho que esse momento aqui é muito bom de compartilhar aqui essa experiência nesses encontros presenciais. Vocês assim,
deixaram assim um legado positivo, sabe? Vou ficar um tempo agora afastado da UAB no curso de licenciatura, mas se precisarem de mim, pode entrar em contato no e-mail institucional aí do IFTM, tem meu e-mail, né, que é claidesoares@iftm.edu, tá? Espero aí que vocês fiquem no curso até terminar, que é uma oportunidade muito boa. Eu acho que principalmente hoje, computação, hoje com IA, e vai ser assim o futuro, né? Por exemplo, no futuro toda escola vai ter um professor que é licenciado em computação para ministrar disciplinas, que isso aí eu acredito que no futuro computação já vai ser uma disciplina obrigatória, principalmente com IA hoje, com essas ferramentas que a gente tem. Eu sempre brinco, né, que antigamente as pessoas procuravam, o sistema de busca era as enciclopédias. E aí quando veio os navegadores de busca, as pessoas falaram, não, vão acabar com os livros. Não, não vão acabar com os livros. Isso vai ficar muito fácil. Não. E isso foi um processo de evolução. Hoje, cada vez mais, o número de informação ele é maior. E as pessoas hoje usam os navegadores de busca, utilizaram aí como ferramenta principal para tudo, para aprendizado. Vou citar um caso em casa, quero fazer um estrogonofe, procurar uma receita como fazer estrogonofe. E hoje a gente tem uma ferramenta muito poderosa que é a IA, que ela está organizando está selecionando essa busca e organizando ela para nós. E isso facilita muito, não estou falando nisso, utilizar a IA para buscar informações. E a IA hoje, não só isso, por exemplo, vocês que estão começando aí, que estão, quero fazer, como que eu faço um algoritmo que soma dois números? Ela te dá passo a passo te explicando isso, como técnicas de programação, muita coisa, ou até desenvolve hoje. E além disso, edição de imagem, muita coisa aí. Então isso aí é essa forma. Quem nasceu nos anos 2000 nunca esperava que o mundo ia virar isso hoje. Como acho que foi o Wagner que falou, o Robson, que todas as informações hoje se concentram no celular. Documento de identidade, uma identidade, banco, dinheiro, né, que o dinheiro virou Pix, né, então assim, a forma de fazer transações aí, o Pix, então, o que acontece? A câmera fotográfica, que antigamente você tinha uma câmera fotográfica e tudo isso, então tudo concentrando num dispositivo, e hoje com a IA, a gente vai ter uma evolução ainda muito maior em N áreas, como medicina, agricultura, indústria e tudo. E está nas nossas casas mesmo, que muitos dispositivos já estão inteligentes na casa, como, por exemplo, ar-condicionado com sensor de temperatura inteligente. Então, assim, um monte de coisas, tá? Quem foi que levantou a mão aí, Robson? Pode falar aí. Só deu um... Na verdade, é Loriucci. Pode tá falar. Ouvindo bem? Tô sim. Estou sim. Professor, eu gostaria de trocar uma ideia sobre uma possibilidade que eu cogitei há alguns dias atrás. Só um momento, por favor. Professor, vai ter mais alguma coisa que não? Não, eu vou parar até a gravação aqui, que aí que eu fico... Professor Clayton, você me ouve bem? Sim, eu posso parar a gravação e a gente continua pro pessoal da revisão? Atenção, professor Clayton, o senhor está nos ouvindo? Tô sim. Seu microfone está mutado? Estou sim. É porque eu estava longe do computador. Em uma das opções que você colocou lá de fazer o artigo, né? Um tema que me chamou a atenção foi mais ou menos assim, de usos improváveis, né? Em alguma área utilizando computação. E eu cogitei a possibilidade de publicar um artigo sobre. Você poderia fazer orientação ou indica algum nome para como orientador a publicar um artigo nesse nível? Posso, assim, só porque, assim, eu vou ter que analisar em questão de tempo no próximo semestre, mas a gente pode conversar. Você tem meu e-mail, não tem? Sim. Vou deixar meu e-mail aqui e a gente troca essa informação por e-mail, tá? Ok. Que aí eu já te falo aí, a gente
já organiza isso aí, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu vou finalizar aqui o encontro, tá? E aí, assim, agradeço vocês aí pela participação, tá? E vou gravar, e se quem quiser continuar e falar assuntos diversos aí, eu estou à disposição, tá bom? Só Tá, para professor, até a próxima.